pessoal, meu nome é João e hoje eu vou falar sobre entrada, saída e ferramentas de controle de fluxo em Python. Bem, a função print é uma das funções mais simples, ela produz uma saída que pode ser lida por quem executa o código. Então ela recebe um parâmetro que é o que o programador deseja que seja exibido. Eu poderia, por exemplo, exibir um número, então eu passo como parâmetro o número que eu quero que seja exibido. Se eu clicar em executar, aparece um número. Eu poderia também atribuir esse dado a ser exibido a uma variável. Então, por exemplo, é igual a 3 e eu passo como parâmetro a. Clicando em executar, eu já tenho aqui o 3 novamente. Mesmo resultado. Eu poderia também, sem problemas, passar alguma soma, alguma operação matemática como parâmetro. Por exemplo, 3 mais 1.1. Ou seja, uma operação entre um número inteiro e uma variável de ponto flutuante. Clicando em executar, 4.1, como esperado. Da mesma maneira, eu posso trabalhar com strings. Então, por exemplo, eu poderia atribuir a uma variável a palavra curso, uma variável B, a palavra D, e uma variável C, a palavra Python. Assim, se eu desejo imprimir, por exemplo, a palavra curso, eu posso passar como parâmetro A. Ou então eu poderia, por exemplo, simplesmente digitar curso. E se, por exemplo, eu quiser imprimir a frase curso de Python usando as variáveis acima, eu poderia fazer concatenação de strings. Então eu faria A mais espaço mais B mais espaço mais C. O que resulta em curso separa D separa Python. Então, executando o código, a linha 6 imprime o que está guardado na variável A, que é a palavra curso. A linha 7 imprime também curso. E a linha 8 imprime curso de Python. Agora, se por exemplo eu quiser imprimir na tela a frase copo d'água. Só que aqui ele já gera um erro de sintaxe inválida. Isso porque eu estou usando na string um caractere inválido. E se vocês observarem, esse tipo de erro faz sentido. O início de uma string é marcado por um apóstrofo e o fim da string também é marcado por um apóstrofo. Então, esse apóstrofo depois da letra D faz com que o Python ache que a string esteja terminando logo após de D. Então ele não sabe exatamente o que significa esse água que vem depois do segundo apóstrofo. Nessa situação, a gente pode usar a barra invertida. Ela é útil para quando queremos usar caracteres que são ilegais dentro de uma string. Então, por exemplo, logo após da letra D, eu coloco uma barra invertida e assim o Python entende que a string termina aqui no final. Nesse caso, a barra invertida vem antes do apóstrofo. A ideia é colocar a barra invertida antes de um caractere ilegal. Se eu for em executar, então, funciona exatamente da forma como gostaríamos. Um último detalhe interessante sobre a função print é que ela gera, por padrão, uma nova linha depois de imprimir qualquer coisa. Isso acontece por causa da existência de um parâmetro chamado end, que por padrão é um /n, indicando a criação de uma nova linha. Esse parâmetro define um caractere a ser colocado no final de cada saída gerada pelo print. Mas eu poderia tranquilamente mudar esse padrão passando como parâmetro uma string a ser atribuída ao atributo end. Então, executando esse código, eu tenho que no final da string que eu pedi para ele imprimir, ele coloca esse caractere. Então, para fim de comparação, executando esse código mostrado, bem, nós temos que primeiramente esse primeiro while ele imprime esses números de 1 a 4, pulando linha porque esse é o padrão da função print. Porém, repetindo praticamente o mesmo código, mas atribuindo ao end o caractere de vírgula, no final de cada impressão, ele coloca uma vírgula no final ao invés de pular uma linha. Agora, pessoal, sobre a função input.
O comando input permite a entrada de dados no programa. Esses dados podem, por exemplo, ser guardados em uma variável e usados depois pelo programa. Essa função recebe como parâmetro um texto a ser exibido antes do usuário digitar alguma coisa e retorna como resultado o que o usuário digitar. Então aqui eu tenho um novo código de exemplo. Aqui eu tenho uma variável chamada meu_texto que recebe o resultado da função input. Então o que essa linha faz primeiramente é imprimir na tela digite um texto. Após essa frase, o usuário pode entrar com algum valor e esse valor será atribuído à variável meu_texto. E assim, o programa imprime o valor que foi passado para a variável meu_texto. Mas acontece também que, por padrão, a variável input retorna uma string. Se eu quero guardar em uma variável um valor inteiro, eu devo colocar int antes de input para fazer essa conversão de dados. Se eu quero salvar uma variável no tipo float, eu devo colocar float antes de input. Então a linha 12 aqui já imprime o resultado da soma de número decimal mais número inteiro. Executando o código, então aqui ele já imprime digite um texto. Eu posso, por exemplo, escrever teste underline input, pressiono enter e ele imprime teste underline input, que foi feito pela linha 5. Depois é executada a linha 9, ele pede para eu digitar um número inteiro, pode por exemplo ser o 9, enter. Depois ele pede para eu digitar um número decimal, por exemplo 0.8. Ele realiza então a soma e imprime o resultado dessa soma. É isso, pessoal.